Mas é que tem gente que gosta, né? Tem de o fazer isso em público. exibicionismo, tem pessoas que têm a patologia do exibicionismo, é uma patologia, né? Então tem pessoas que gostam de marcar para fazer história, né? Ah, vão falar de mim, nunca mais vou esquecer disso. Chegam a situações bizarras, né? Isso não tem a ver com o fetiche de quem gosta de correr o perigo de fazer coisa em público? Tem. Aí entra a próxima compulsão, que é bem sério nas questões sexuais, bem sério. O que é isso? Compulsão sexual? Não. O que é essa patologia que você explicou é em relação à exibição. Mas essas pessoas que gostam do perigo, que isso é perigoso, Sim. que nem você está falando, é por quê? Desenvolve-se, uma dependência à adrenalina e é um circuito mental que se chama circuito de recompensa dopaminérgica. A dopamina, ela é um hormônio, um neurotransmissor, que ela é jogada, né, para a corrente sanguínea, no cérebro, para a corrente sanguínea, toda vez que a gente tem uma recompensa imediata, um prazer, uma saciedade, só que ela é de curto período. A adrenalina e a dopamina, ela sempre quer mais. Na verdade, é a nossa maior droga. É em função delas que todas as outras dependências se instauram. Dependência química de drogas sintéticas, naturais, dependência qualquer outra, de rede, que está um absurdo, de TV, de academia. Tem gente se matando em academia. Né? Então, assim, tudo requer a ponderação e o bom senso. Então, tem gente que vai atrás desse circuito de recompensa justificando racionalmente, obviamente. Não, eu vou correr a 15 km por hora, 3 horas por dia. Você vai acabar com o teu esqueleto. Né? Mas aquele circuito de recompensa, de superar sempre, isso começou a ser estudado em função dos esportes radicais, aquele bug jump, lembra? Cada vez mais alturas e etc. Por quê? Porque cada vez mais para a pessoa sentir esse circuito de recompensa, que é uma puta de uma droga forte, ela precisa de mais naquilo. Então, mais velocidade, mais altura, mais risco. E isso é bioquímico no cérebro. Então, é muito perigoso. No sexo, isso acaba fazendo a pessoa perder os limites, né? Eu tive uma paciente há muitos anos atrás, ela era compulsiva sexual e estava nesse nível de dependência. Eu tive que chegar ao ponto de conversar com uma psiquiatra e fizemos uma internação para ela, porque ela estava chegando ao ponto de incorrer em risco de morte dela e do parceiro. Não, e começa a enfiar tudo. Não era nem só isso. Isso não chega a compulsão, não. Escova, já vi gente no hospital com aqueles tubos de desodorante roll-on, beliscou parede de vagina. Eu peguei umas coisas boas em hospital também. Mesmo, né? Teve um senhor que chegou, eu não sabia o que era empalamento no começo. Aí chegou um senhor lá, chegou lá o Dr. Felipe, no hospital que eu atendi, ele falou, Vivi, tem um senhor aí, vai atender e tal, ele é vítima de empalamento. Vítima de empalamento, vamos lá. Recém-formada, aquelas coisas, né? Eu cheguei no guichê, eu não sabia o que era, eu cheguei no guichê dos enfermeiros, debrucei assim, que era um guichê alto, e falei assim, gente, o que é vítima de empalamento? Parou! Eu não sei o que riu. É quando tem um objeto introduzido no cu. É empalamento. E aí todo mundo quis saber então, o que tinha enfiado. Não, todo mundo riu, porque eu não sabia. Eu era psicóloga, tinha acabado minha especialização hospitalar e não sabia o que era empalamento. E o que eu não sei, eu vou perguntar, não tenha dúvida. Sim. Né? A gente não nasce sabendo. Aí foi aquela gargalhada, quem daqui esse prontuário, deixa eu ver. Bom, se fez um circo, o coitado do senhor tinha enfiado no cu uma cebola. Cebola? Com aquele, sabe aquela chumacinho, chumacinho? Com aquilo e tudo. E ele tava chorando. Aí virou a zoeira do hospital. Porque é cebola. Né? Porque é cebola. Ele chorou. Não é porque ele tá com uma cebola entalada no cu que vai ter que ir pro centro cirúrgico. A cebola faz o olho do cu chorar. Vai chorar. Então, assim, vira uma tragicomédia. Tem situações que você desacredita, né? Se fosse alho, não tinha chorado. Não tinha chorado, então. É que ele se fosse uma berinjela, um nabo, né? Ele esqueceu que é o olho do cu. O nabo, o rabanete é meio ardidinho também, né? Mas ele foi enfiar logo uma cebola. Agora, o pior... Mas peraí, conta o que aconteceu no caso. E aí, você foi tirar? Não, Você foi conversar com ele pra saber por que enfiou. Sim, né? E ele falou o quê? Porque ele ia ser encaminhado. Escorreguei e caí em cima da cebola. Mas foi isso que ele falou. Todo mundo... Mas foi isso que ele falou, Tabs.
Só que assim, ele contou uma história, né? Que a filha ia chegar do trabalho, ia correndo para a faculdade, a esposa foi Tadinho. na padaria e ela estava limpando legumes para fazer uma janta rapidinha para as filhas. E aí ele estava tomando banho e tocou o telefone, ele foi atender na cozinha, não sei A se tinha história. telefone na casa, e criou uma novela, né? E aí ele escorregou porque ele estava molhado e ele caiu na E o- cebola. E a cebola entrou. E foi essa a até conversa sem dele. camisinha que ele enfiou? Foi do jeito que tava a cebola. Não, com camisinha ele não teria nem contado essa história, Ah, né? não, vai que, né? É, Porque é. eu já vi, né, nesses programas que a gente vê de plantão hospitalar. Ah, sim. É. Gente com um carrinho de É, criança. controle remoto. Com controle camisinha remoto, falando, é. ai, eu tropecei. E o que tava fazendo a camisinha, Dentro então, da né? camisinha, é. Então, assim, tem umas situações que você não sabe se você ri ou você chora e na hora você tem que fazer cara de paisagem, porque você é profissional. Eu, por dentro, rachando de rir, morrendo de dó. E dá vontade de falar assim, senhor, não precisa me explicar, essas coisas acontecem. São detalhes. Como sempre, os detalhes fazem toda a Da diferença, próxima, pega né? um alho, é menor, não arde. Não, mas a intenção dele não era algo tão pequeno, porque era uma cebola desse tamanho. Aí sedaram ele foi pro centro cirúrgico. Né? É uma coisa simples, põe um alargador, tal, tira, puseram lá. Foi todo mundo olhar a cebola, como é que tava os pelinhos da cebola, Ai, enfim. gente. Depois ele saiu do pós-operatório. Então, assim, tem situações de gente que chegou com vidro, com sucção, garrafa de cerveja. Isso é perigoso. Da sucção, com esse belisquinho aí do rolão do... Tem um amigo meu que mas é dono isso de ainda... motel. Ele falou que uma vez ele encontrou a suíte toda cheia de sangue e eles acharam que tinha rolado um crime, teve toda uma investigação. No fim da história, tiveram que ir atrás do casal que tinha usado, tal, que eles já tinham saído. O que o cara fez? Ele pegava carne crua, entuchava na mulher. Eu tenho um nome isso, eu não sei o nome. Entuchava na mulher. Fisting. Ele no literalmente cu, né? encheu o cu de carne. Tem, E aí- tem gente que põe até aqui, ó. Pé com canela. É pênis de cavalo também naqueles Também, vídeos. Também. Não atravessa, coloca a mina no espeto, né? Porque Entra por baixo e já faz um oral, né? Dois em como um. consegue, gente? É. Já faz junto um oral. Entra por baixo, sai por cima, já fica no movimento. Não, e isso realmente é que nem você tá falando. Começa a ficar compulsivo e aí a Fica. pessoa perde a noção do Então, limite. perde, tá? E tá tudo relacionado a esse circuito de recompensa, né? Essa obsessão que vai gerando em cada vez querer mais e diferente. Então, essa paciente que eu atendi, ela chegou a um ponto, teve uma vez, ela era uma alta executiva de uma multinacional e ela viajava muito pela empresa, com seu notebook, ela fumava muito, você olhava para ela e falava, nossa, né? E... Diabo veste prado. bem isso, estereótipo. Aí ela chegou uma vez com uma sacola, na época não tinha essas Int Fairs, as feiras e tal. Chegou com uma sacola, ela tinha ido, agora não me lembro se para Dinamarca ou para Noruega, mas enfim. Aí ela chegou com uma sacola, ela subiu pro consultório. Eu falei, ela vai fazer uma barraca de camping aqui hoje, né? Ela vai querer dormir aqui. Ela começou a tirar brinquedo, esse dá choque, esse faz isso, esse faz aquilo, esse alicate para mamilo, esse é não sei o que para prender a glande, para frear a circulação. Me deu uma aula naquela época também, né? Que hoje isso é bem mais acessível. Enfim, a última que ela aprontou, que foi quando eu tive que conversar com a psiquiatra para interditarmos a dita cuja, ela chegou para mim e falou assim, isso daqui é tudo equipamento de EPI, equipamento de proteção individual, de empresa de segurança, e ela levou coisa de bombeiro, e cinta, e polia, e corda. Eu fiquei pensando naquilo tudo, eu falei, fulana, eu não estou entendendo, né? Ela falou assim, semana que vem eu te conto tudo. Bom, ela conseguiu um louco, né? Um desvairado. Quando você pega ali o túnel Salim Saramaluf, que você vai para Bandeirantes, Sim. eu nunca tinha me dado conta naquilo, tem um pequeno canteirinho, ela descobriu que ali tinha um vão, pois ela transou pendurada em cima da Imigrantes com o cara, os dois pelados, eles tiraram a roupa ali de madrugada, um puta de um vento, ela falou que aquilo fazia assim, né? Ela falou, a gente nem precisava mexer, porque já o vento já fazia todo o serviço pendurado ali. Agora, olha o risco de passar um caminhão alto na hora. Sim. Sabe? Daquilo soltar. E como não pegaram? Não são saiu noticiário, não bombeiros. saiu nada. Não, isso tem muito tempo também, isso tem uns 20 anos. Mas mesmo assim,
Era um caso para ter saído. Eu falei, não, Mas por ela quê? está se Isso daí não é colocando em tipo risco. uns 50 tons de cinza? É para lá disso, né? Então. É para lá disso. Porque as Por pessoas isso que eu romantizam liguei. isso, né? Eu me lembro que na época eu liguei para a doutora Maria Júlia Kovacs da USP e falei, olha, eu tô com um caso assim, 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 tralalá, chegou a esse ponto. Ela falou, não, vamos ter que internar. E Mas fizemos isso não é uma gosto? internação A pessoa não pode gostar de compulsória. sadomasoquismo, por exemplo? Pode, claro que pode, mas até o limite de não Não, implicar em não risco. se pendurar nem Transar voando de madrugada na Imigrantes, ali preso Pulando em de 2 cabinhos. paraquedas, já Não, paraquedas até eu conheço quem já fez, mas não é tanto risco. Jura? Conheço. Transou pulando de paraquedas? Sim, Gente, casal. amor, tamo muito defasado no rolê, vida, vamos conversar. Tem gente bem doidinha, assim. Mas aquilo que eu falo, tá bom para os dois? Ok. Agora, qual é o limite do são e do insano? É quando você começa a colocar em risco a vida. Aí, realmente, tem que dar um stop. Entendi. A nível de conscientização, não havia essa possibilidade. Eu tentei conscientização com ela há mais de um ano, mas era... E sabe qual era o problema dela? Por que ela procurou a psicoterapia? Porque ela não sabia, ela não entendia o porquê ela era uma mulher linda, inteligente, viajada, personalidade forte, topava qualquer parada e ninguém queria ter um relacionamento com ela. Óbvio que não, né? É difícil um cara se aventurar a ter um relacionamento com uma mulher assim. E esse era o grande drama dela. Então ela queria um relacionamento, mas ela não queria abrir mão desse tipo de conduta. Ela precisaria deixar alguém tão fora da casinha quanto ela. Eu não vou nem falar louco, porque normal e louco é muito relativo, né? Sim. Eu adoro o meu lado louco. Eu também, eu sou a louca aqui, mas... E que bom, né? Sim. Que a gente tenha a criança, o permita ter uma adolescente loucura, e fazer algumas transgressões de vez em quando, que é saúde Sim. mental, né? Sim. Mas tudo tem que ter um peso da consequência. Então, tudo pode.